Esqueça o modelo que você conhece de comunismo, onde pegam as armas, fazem um golpe de Estado e impõem o comunismo à força. Esqueça tudo isso. Você precisa conhecer o novo comunismo. Este é muito mais inteligente, sagaz, e já foi implantado na Bolívia, na Venezuela e no Equador, e está em processo de implantação no Brasil. Na prática, o novo comunismo funciona assim. O líder comunista consegue ser eleito pelo povo, desenvolve então uma série de medidas populistas e garante assim sua continuidade no poder. Com o tempo, começa a desenvolver decretos e apoiar e incentivar leis que mudam o formato democrático, dando mais poder executivo e instituindo assim uma ditadura. Você deve estar pensando, que absurdo, esse cara está louco. Mas não sou apenas eu que está dizendo. Você pode conferir as referências e ver o que renomados especialistas estão dizendo sobre esse assunto. Nesse processo de implantação do novo comunismo no Brasil, o presidente Lula já deu o primeiro passo. Ele aprovou o Plano Nacional de Direitos Humanos, que de direitos humanos não tem quase nada. Trata-se de um documento que vende uma imagem bonita, mas na prática é uma arma contra os valores sociais e tudo que já foi conquistado pela democracia. Esse plano já foi aprovado pelo presidente Lula em dezembro de 2009 e gerou diversas manifestações e repulsa de todos os lados. Depois disso, o presidente revogou e reeditou alguns pontos mais polêmicos, mas muitos ainda continuam lá e você saberá quais são. Como estamos em ano eleitoral e este plano tem um caráter muito polêmico, o assunto foi colocado na gaveta e o presidente está aproveitando sua mega popularidade para eleger sua sucessora, a Dilma, que esta sim dará continuidade no plano e pode acreditar, irá buscar alternativas para que aquilo que o presidente Lula revogou seja reinserido de outra maneira, na madrugada, com mensalão, para que o plano de implantação do novo comunismo dê certo. E isso vai acontecer, pois aconteceu na Bolívia, na Venezuela, no Equador, e cá entre nós, nosso governo não é tão diferente assim. Afinal, nosso governo apoia claramente Chávez, Morales e até as Farc da Colômbia, aquele grupo que deixou de ser revolucionário há muito tempo e passou a ser um bando de traficantes, sequestradores e assassinos. Bom, mas não pense que isto é mais um boato ou uma calúnia. Tudo que irei citar aqui consta em documentos oficiais, retirados do próprio site do Ministério da Justiça e que qualquer um pode consultar. Neste Plano Nacional de Direitos Humanos 3, temos alguns assuntos polêmicos, como o aborto, casamento gay, a legalização da prostituição, a comissão da verdade, a censura, a mudança na lei em relação ao direito de propriedade e também a mudança de todo o material didático das escolas. O primeiro assunto mais polêmico é o aborto. Depois que o assunto veio à tona e a Dilma viu que perdeu muitos votos por conta desse assunto polêmico, ela resolveu voltar atrás. Fez uma carta aberta aos cidadãos brasileiros dizendo que é a favor da vida e que não irá redigir, encaminhar nem apoiar qualquer lei que fira esse princípio. Pois é, mas ela não vai precisar fazer isso, pois já foi feito. O Lula já assinou, agora só falta entregar para o motoboy e levar para a Câmara. Também tem outro assunto polêmico, que é a censura. O que foi objetivado nessa diretriz foi um claro e escancarado controle da imprensa utilizando uma comissão que iria avaliar se este material estaria ou não contra os direitos humanos. Até aí você deve pensar, mas quem seria contra os direitos humanos? Acontece que não está claro quais seriam os critérios a serem avaliados. Vamos supor que o avaliador decidisse que a imprensa, ao fazer alguma matéria contra o executivo, estaria sendo contra os direitos humanos. Sua concessão poderia ser cassada. Ou seja, a imprensa ficaria completamente submetida ao julgamento e avaliação do próprio governo. Se isso não é censura, é o quê? Note que este parágrafo foi revogado em maio de 2010. Ou seja, Lula teve que voltar atrás em relação a isso. Mas não significa que o assunto está dado por encerrado, pois está claro que esse é um desejo de toda a esquerda que hoje está no governo. Como pode alguém que lutou tanto a favor da liberdade de expressão querer a censura de volta? A resposta é simples. Porque eles querem controlar o poder. Eles não querem que ninguém fale mal do que eles estão fazendo. E é assim que se constrói uma ditadura. Bom, mas acredite, esse parágrafo foi revogado, mas certamente, na calada da noite, entre pizzas e mensaleiros, isso será aprovado. E ninguém poderá fazer nada. Foi assim nossos vizinhos latinos e não será diferente aqui. Sobre o casamento gay. Particularmente, sou completamente livre de preconceitos e respeito absolutamente toda a diversidade sexual. Meu objetivo em citar esse item é para que você saiba no que estará votando. Se você apoia, não apoia, concorda, não concorda,
ou simplesmente indiferente ao assunto, tanto faz. O fato é que os gays têm o direito de defender seu ponto de vista e os que são contra também. Isso é a democracia. A regulamentação da prostituição. Será que o pleno direito é aquele que oficializa a prostituição ou aquele que cria mecanismos sociais de evitar esse tipo de ato tão nocivo a quem se prostitui? Essa diretriz torna oficial, com direitos trabalhistas, essas pessoas que estão à margem da sociedade e certamente desejariam uma oportunidade digna de trabalho. Direito a propriedades. Este é certamente um dos grandes absurdos. Na prática funciona assim. Se você tem um imóvel rural ou urbano e esse for invadido por um sem-teto ou sem terra, você não poderá recorrer à justiça, sequer chamar a polícia. Você terá de chamar uma comissão eleita pelo próprio governo, que irá julgar se haverá ou não reintegração de posse. Essa comissão estará acima do Poder Judiciário e sob a tutela do Executivo. Dessa forma, a estrutura democrática do Brasil, que é fundamentada nos três poderes de igual valor, estaria sendo minada aos poucos, e a consequência, naturalmente, seria um regime ditatorial, onde o Executivo tem voz plena e os demais poderes, incluindo a população, não têm mais a força de lutar. Mas no que diz respeito à reintegração de posse, fica claro que essa criação dessa comissão, ela nada mais faz do que equiparar e colocar de igual modo aquele que invadiu e o proprietário. E se vai haver uma negociação, isso significa que o proprietário vai ter que ceder para aquele que invadiu. Isso faz com que as invasões sempre se tornem lucrativas. Quer dizer, mesmo que ele não consiga, o invasor não consiga ter a sua posse, ele vai ter algum lucro de ter invadido aquela propriedade. Isso é um absurdo. Como que poderemos viver no Estado de Direito se na verdade a minha propriedade, aquilo que eu lutei para ter, aquilo que eu herdei, ele é do povo. Quem quiser pode tomar, ou se alguém invadir, eu tenho que negociar. A Comissão da Verdade é um outro ponto polêmico. Teoricamente tem o objetivo de analisar documentos e fatos da época da ditadura, para trazer respostas e fatos sobre o que ocorreu na época. No entanto, esse processo de levantamento de informações não será tão democrático e imparcial assim. A comissão terá apenas um representante da ala militar, enquanto outros 6 serão da ala do governo. Ora, como se obtém a verdade ouvindo apenas um dos lados? Como disse o deputado Jair Bolsonaro, coloque 7 traficantes para julgar o Fernandinho Beiramar. Ele sairá condenado ou exaltado? A verdade mesmo é que se de um lado tínhamos o governo militar que abusou do seu poder, cometendo assassinatos e torturas, de outro lado tivemos os guerrilheiros que também torturaram, assassinaram, cometeram diversos assaltos à mão armada e nunca justificaram por onde foi todo esse dinheiro desse assalto. A verdade mesmo é que na época da ditadura não tivemos heróis. Um outro ponto relevante é a mudança do material didático. Nesse plano fala-se muito sobre o direito à memória e à verdade. Porém, essa verdade, que tanto falam, nada mais é do que uma nova maquiagem para transformar ladrões, assassinos, torturadores, terroristas em heróis nacionais. Ora, se tem uma coisa que realmente não tivemos nos anos da ditadura, foram heróis. Em ambos os lados tivemos todo tipo de escória. Pessoas que matavam, que assassinavam, que roubavam. Então não temos do que nos orgulhar dessa época. Esse novo conceito de heróis nacionais, baseado em especial nos guerrilheiros, será introduzido nos materiais didáticos de todas as escolas do Brasil. Ou seja, o governo pretende impor a introdução de uma falsa memória, com o título de verdade, a ser ensinado e repassado para seus filhos e descendentes, com o objetivo de criar uma falsa realidade da nossa história e transformando terroristas em heróis. Se existe alguma verdade a ser contada, é o fato, a história, como ela é, sem maquiagem, sem partidarismo, sem falsos heróis. Bom, agora que você já conhece o principal objetivo do governo, que mesmo recuando em alguns aspectos, mantém seu desejo de controle e poder a qualquer custo, você deve pensar, mas isso precisará ser aprovado em Congresso antes de virar lei. Pois é, acontece que o PT já tem maioria na Câmara dos Deputados para o próximo mandato. E se a Dilma for eleita, certamente esse plano irá para frente e será aprovado, tudo conforme planejado. E agora? Já se arrependeu em quem você votou para deputado? Então não cometa o mesmo erro para presidente.